Imagine você morando em um lugar paradisíaco, com inúmeras árvores frutíferas, animais de todas as espécies convivendo harmoniosamente, clima agradável, e o melhor de tudo, por mais que o tempo passe, você não envelhece. E se eu te disser que de fato isso já aconteceu? Fala, não me diga! Sim, essa é a história do início da humanidade lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou em um belo jardim. Nesse jardim tinha de tudo para que o ser humano pudesse viver bem. O nome desse homem era Adão. O nome Adão é derivado do termo Adamá, que significa terra. Posteriormente, Deus criou uma companheira para Adão, que recebeu o nome de Eva, do termo hebraico Havá. Seu significado gira em torno de doador de vida, ou viver. O nome de Eva foi dado pelo próprio Adão. A história de Adão e Eva é contada nos 3 primeiros capítulos da Bíblia no livro de Gênesis, você pode conferir. Adão foi feito do barro no 6º dia. Já Eva foi feita a partir de uma das costelas de Adão após Deus, o Criador, o colocar em um sono profundo. Pois Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, por isso ele criou uma esposa para o homem. A Bíblia não relata o tempo em que o ser humano havia ficado no jardim, mas relata o momento e o motivo de sua expulsão. Agora imagine você passeando por esse cenário paradisíaco e encontrar uma serpente com patas e falante. Imagino que a primeira reação seria uma surpresa, não? Afinal de contas, animais não falam. Sim, para a surpresa de Eva, foi exatamente isso que aconteceu. Deus havia colocado o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Deus permitiu Adão e Eva comer de todas as frutas que havia no jardim, com exceção de uma. Você pode conferir no livro de Gênesis capítulo 2. Vemos na Bíblia que Eva foi tentada pela serpente a comer do fruto que Deus proibiu. E infelizmente para toda a humanidade Eva comeu e deu para Adão. Logo após de ambos comerem do fruto, eles passaram a ter percepção do bem e do mal. Naquele momento eles haviam pecado ao desobedecer à ordem de Deus. Sim, o pecado vem através da desobediência. Mas afinal de contas, que fruto era esse que eles comeram que causou todo esse estrago? Ao contrário do que muitos pensam, o fruto proibido não era maçã. Ao longo dos anos, a identidade do fruto foi investigada por diversos estudiosos, mas até hoje, não existe uma unanimidade. O que sabemos é que ele era bom para alimento, o que significa que era comestível. Era agradável à vista, o que significa que era atraente. A Bíblia não relata como era o fruto, mas sabemos que ele não está mais aqui no planeta, pois Deus o retirou juntamente com o Jardim do Éden. Já o porquê a maçã foi associada com o fruto do pecado já é assunto para um outro vídeo. E se você quiser saber o porquê a maçã foi associada ao fruto proibido, deixe seu like e comente "eu quero saber". Nos ajude se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações, eu te agradeço muito. Até a próxima. Que Deus muito abençoe a sua vida.